Segunda-feira a gente começa mais uma semana juntos aqui no Tecnotalk. Esse espaço é para te inspirar, você sabe disso, com conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, narrativas emergentes, diversidade, equidade, igualdade. Então fique à vontade por aqui e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é dia da gente falar sobre um assunto que eu adoro, o uso da tecnologia para a experiência do cliente. Então, eu vou começar com um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente. Vocês já sabem disso, mas é sempre importante a gente reforçar. E como eles transformam? Com aulas e cursos incríveis, além da área de tecnologia, inovação, criatividade e em vários outros segmentos também. Então vai lá no site deles, www.senpou.com.br e confere. Se você quiser algo mais rapidinho, é só apontar a sua câmera do celular para o QR Code, o QR Code, que está aparecendo aí na sua tela. Hoje vamos falar de um assunto que a gente vive quase todos os dias, seja entrando numa padaria, numa grande loja, num hotel, é a tecnologia a favor da experiência do cliente. Afinal, quais são os caminhos para que as corporações cheguem com mais eficiência à experiência e que ultrapassem o simples valor de seus produtos? Como nós, clientes, podemos nos beneficiar disso para facilitar a nossa vida? Pois é, vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Temos uma conversa incrível com duas pessoas que vão trazer muitos insights pra gente. Mas antes de apresentar meus convidados, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal, curtir nosso conteúdo. Já tem vários episódios para você assistir e compartilhar. Aproveita para ativar o sininho e não perder mais nada do que está por vir. A gente tem produzido toda semana coisas muito interessantes e contamos com a sua participação sempre para continuar crescendo aqui no YouTube e, claro, para trazer conteúdo sobre coisas que te interessam também. Então você nos ajuda, traz suas opiniões, seus elogios, suas críticas também são sempre muitíssimo bem-vindas aqui pra gente. O que importa é essa nossa troca, a nossa interação. Vamos aos entrevistados e convidados de hoje. Eu estou com a Vivi Moreira e com Otmar Locke. Essa dupla é especialista em transformar a forma como clientes se relacionam com as marcas e elevam as suas experiências. A Vivi Moreira é COO da EdTech ZEC Educação Digital, professora de MBA em Negócios com Propósitos e projetos de startups na FIAP. Também é integrante de vários comitês de integridade e ética. Ela está sempre muito preocupada com isso, ESG na veia. Otmar Locke é empreendedor social, cofundador na Nós Somos, especialista em diversidade, equidade e igualdade e também tecnologia social. Sejam muito bem-vindos. Prazer gigantesco ter vocês aqui. Muito obrigada. Vamos começar pela Vivi, né? Ladies first, primeiro as mulheres. Bom, quais são os principais desafios para as empresas nesse cenário da tecnologia, exatamente a favor da experiência do cliente, Vivi? Bom, vamos começar. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, por estar aqui. E para o pessoal que tem dúvida aí de casa, assistindo a gente pelo YouTube sobre a Senpou, eu sou uma cria da Senpou. Olha, eu também faço curso lá. Então não tem nem como Adoramos falar. a Senpou. É demais. Acho que eu vou ter que fazer também. Você vai ter que fazer. Deveria. Já apontou pro Fechou. QR Code, eu acho que você já tem que Pronto. fazer, porque muito do que a gente vai falar aqui hoje são conhecimentos que vêm originados tanto da minha experiência, mas assim, eu falo que a gente pensa fora da caixinha quando a gente começa a estudar na Senpou, dado a massa de conhecimento que a gente tem. E eu vou começar fazendo uma experiência do cliente para o nosso cliente que está assistindo aqui, fazendo uma inovação, vamos dizer assim, que é alguma coisa simples e que não está ligada à tecnologia e que a gente vai fazer uma autodescrição, para que a pessoa que esteja assistindo a gente também participe dentro desse processo e já linko aqui com a minha resposta. Então, eu sou uma mulher negra, tenho 1,65 m, estou sentada numa cadeira com uma roupa, calça e colete rosa xadrez, a cadeira azul, estou usando tranças e tenho os olhos castanho escuro.
Essa autodescrição é um exemplo do que a gente pode fazer para que a gente seja inclusivo nos processos de experiência do cliente. Essa minha visão de tecnologias, inclusões, inovações, ela quer trazer muito o olhar de que a humanização. É isso que a gente precisa investir, utilizando tecnologias como meio, que a gente vai falar, a gente tem tempo aqui para falar, mas a humanização no processo de relacionamento com o cliente, ele faz muito, mitiga muitos riscos, permite a inclusão, mas mais do que isso, ele garante os pilares do CX que a gente fala, que um deles é a fidelidade. Afinal de contas, imagine uma pessoa com deficiência visual que quer entender como é a Vivi. Ela acabou de ser fidelizada aqui nesse podcast, nesse videocast, porque ela vai conseguir, no mínimo, verificar dentro dos processos de limitação física dela como ela pode participar e ser incluída. Esse tipo de situação, e aí a gente já vai falar aqui algumas outras informações, mas eu acho que a palavra se resume em humanização. Ó, antes de passar para você, vamos fazer a nossa autodescrição Por também. favor, Cris. Vamos lá, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, olhos esverdeados, tô com um macacão azul marinho, estou também numa cadeira igual a cadeira da Vivi. É uma cadeira que é azul marinho, mas ela tem os braços pretos. Ó, por favor, eu queria a sua autodescrição pra gente entrar nessa experiência do cliente que a Vivi nos trouxe e, por favor, que você também responda essa pergunta dos principais desafios. Boa, perfeito. Então eu sou o Hot, podem me chamar de Hot, o nome é um pouquinho desafiador. Vamos ser mais inclusivos. Eu sou um homem gay cis branco, então eu tô um cabelinho de gel aqui, que ele tá bonitito pra trás, cabelo castanho escuro, olhos também, tô com óculos fininho, aquele piercing dourado que valoriza um pouquinho a barba. Tô usando um suéter, uma camisa laranja e do restante não dá pra ver, mas tô num ambiente que tem uma cortina atrás de mim, uma mesa com a Vivi e a Cris, microfones, televisão. Assim, a gente trouxe um pouquinho do todo. Perfeito. Isso. Detalhe, tô com um pouquinho de glitter, que ainda tô com um network aqui de São Paulo. A gente deu um evento esses dias e alguém falou assim, São Paulo é igual a morte, chega pra todo mundo. Chegou o meu momento, tem 4 meses, então a gente tá bem nesse network. Tem quase 20 anos. Pois é, mas existe amor em SP. Eu sou nascida e criada aqui. Sim, existe amor em eu SP. adoro. E eu ousaria dizer axé também, tá? Mas Axé, eu vou opa. falando de Gente, tecnologia Eu ousaria aqui. dizer que existe tudo em Olha, SP, não é? Tem, por isso a responsabilidade, socorro. Bem, gente, entrando no papo e emendando um pouquinho do que a Vivi trouxe, né? A gente tá falando muito de humanização. E quando a gente fala de tecnologia, a gente já tem direto essa perspectiva de trazer o digital junto. E eu gosto de partir do pressuposto da gente compreender primeiro o que é a tecnologia. É uma técnica para resolver um problema. Exatamente. E ela pode ser qualquer coisa. E quando a gente fala muito de tecnologia, a gente vai para futuros desejáveis, né? E quando a gente está olhando lá na frente, o que a gente tem feito? Voltado ao passado. Então, quais são as tecnologias ancestrais? A Grazi Mendes fala muito disso, adoro. Beijo, Grazi. Beijo, Grazi. Ela é maravilhosa. Beijo, Grazi. E ela vai trazer a tecnologia ancestral com 3 pontos: a esperança, a criatividade e o sonho. Então a gente tem voltado muito lá atrás para compreender como que a comunidade se organizava. Eu sou nômade digital, tem 2 anos. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que a história era nômade. Então eu tô aprendendo bastante coisa, eu vou falar daqui a pouco aqui. Então a gente volta para esse passado para entender como que a comunidade se organizava para hoje usar da tecnologia digital. E um ponto interessante, quando a gente fala da tecnologia ancestral, o sonho não é tilelê, tá? Ela é muito uma ferramenta de planejamento. Porque quando você tem... O que as empresas fazem? É tendência, né? Vejo que deu certo, amplifico, é uma tendência de que isso vai dar mais certo ainda. Quando a gente vai para o sonho, a gente sai um pouco dali. Porque a gente mira para onde a gente quer chegar. Isso nos ajuda a planejar. Então, trouxe um pouquinho de tecnologia, entrei em resolver um problema para trazer um pouquinho para a tecnologia digital. Vivi falou muito bem, né, que é o meio, a tecnologia é o meio. Então, eu gosto de falar desse cenário, Cris, porque a tecnologia é uma ferramenta. Não é um resultado final. Alguém está fazendo algo com aquela ferramenta. A partir disso, a gente vem para a experiência da pessoa usuária. E a Vivi foi maravilhosa quando ela trouxe a boa prática da audiodescrição, principalmente para pessoas cegas e com baixa visão, porque esse é um ponto legal da gente startar o nosso papo aqui. Beleza, então tecnologia digital resolve um problema de uma forma digital, experiência da pessoa usuária. Quais são estas? Aqui a gente já viu algumas. Então, quando a gente está entrando dentro do mercado, que uma tendência é cada vez mais nichado, para quem são as pessoas que eu estou usando essa ferramenta? E de uma forma humana, eu as conheço só escalonada ou eu compreendo essa individualidade de cada?
Então eu vou partir por aí. E me veio algo aqui na cabeça também, em relação a essa questão da autodescrição para a experiência do cliente. Claro, evidentemente, a nossa preocupação inicial é pessoas cegas com baixa visão, mas a gente tem que pensar também que nós estamos sendo ouvidos muitas vezes e não vistos. Exatamente. Então, quando a gente faz a descrição, até para as pessoas que têm visão, ajuda se você estiver apenas ouvindo, estiver numa plataforma de áudio, por exemplo, né, Vivi? Exatamente. Isso contribui para um processo, e eu gosto muito de trazer essa visão, porque as empresas falam o seguinte: não vamos fazer porque nós temos medo de errar. Esse medo de errar, às vezes, justamente, a gente não vai esperar o nosso concorrente fazer, vamos tentar aprimorar. Então, quando a gente fala de tecnologia, experiência do cliente, para que a gente mitigue os erros, para mitigar qualquer impacto decorrente desses erros, primeiro ponto que a gente tem que fazer é perguntar. E perguntar para quem? Quem é o meu público-alvo? Que eu vou perguntar. Então não adianta aí, o pessoal faz assim, a gente gosta muito, isso é muita coisa de SP, tá? O War Room com o pessoal na Faria Lima para falar de budget, para falar de, sabe, de vários outros pontos que a gente gosta de trazer do inglês, mas a gente esquece de trazer o nosso público final ali, para perguntar, para falar se a tecnologia é acessível. Né? E a gente vai conversar aqui, eu vou dar vários exemplos, que eu acho que é muito legal a gente trazer exemplos durante o nosso bate-papo aqui, para tornar até tangível o que a gente está falando. Porque a gente também, enquanto técnicos, eventualmente, ou quanto pessoas que têm mais acesso a essas tomadas de decisão, a gente acaba caindo em alguns termos técnicos que a gente sabe, mas a gente não é inclusivo para espalhar dentro de uma linguagem apropriada e mais acessível essas tecnologias novas que a gente está falando. Como, por exemplo, ancestralidade. Você acabou de dar uma aula de comunicação aqui. Eu faço muito treinamento de comunicação, sou especialista nisso, e eu falo muito sobre essa questão do não vamos usar estrangeirismos, palavras em inglês, não vamos usar jargões específicos da nossa área. Quando a gente está falando do nosso processo de comunicação, ele é para todo mundo. Você não sabe se aquela pessoa vai entender ou não. E é muito mais sobre o que as pessoas entendem sobre o que você fala. Exato. Então a gente tem que facilitar esse processo para que a sua voz chegue mais longe e chegue no maior número de pessoas. Mas vamos lá, as marcas precisam obrigatoriamente estar no digital para serem lembradas, na opinião de vocês? Boa. Hoje, atualmente. Perfeito. Eu acho que vale a gente olhar para a história, né? Então a história ela nunca é uniforme. Ela vai acontecendo em N frentes. Não dá para eu chegar aqui e eu dizer que todo mundo tem que ter tecnologia, senão eu não vou estar nem sendo inclusivo. Tem lugares onde nem chegou. Sim. Agora, ok. Ainda mais num país como o nosso, continental, com problema de infraestrutura, conectividade, etc. Não, que é muito importante a gente olhar para os dados, né? Eu não sei se vocês viram esses tempos, saiu uma pesquisa do 1% mais rico de cada estado. Eu fiquei impressionado como a gente tá numa bolha da bolha. E eu falei de São Paulo no começo, né? Gente, pois eu cheguei aqui, já conheço São Paulo, mas quando você mora, você vai se ambientando, né? E de repente eu me vi, sem saber dos lugares que eu ia, indo pros mesmos lugares. Nossa, eu já passei por esse lugar, já passei por... Uma cidade que tem 11 milhões, 12 milhões, 12 milhões de habitantes, e eu tô indo pros mesmos lugares. Aí eu compreendi um pouco dessa bolha. Pra vocês terem uma noção, se eu não me engano, é cerca de 14 ou 15 mil mensais, 1% mais rico de São Paulo. Santa Catarina, que foi onde eu vim, é 9 mil. Então esse ponto é importante pra gente partir do pressuposto de qualquer bate-papo. E aí a partir disso a gente compreende. Ok, entendemos, vamos ser mais inclusivos nessa leitura. Agora, quando a gente entra um pouquinho mais pro corporativo, a gente entende todas as estratégias que a gente tem, obviamente que é muito importante, né? E aí volta a frisar. Tecnologia como uma ferramenta de forma humana. E de que forma a tecnologia pode ajudar a fidelizar os clientes? E aí, claro, pensando sempre nessa questão do nosso tema, que é a experiência do cliente. Porque é evidente que ele vai ser mais fidelizado, vai se fidelizar mais se ele tiver uma experiência que seja agradável, positiva. Quando ele se sentir refletido no processo, que a empresa ou a prestação de serviço dele, que é importante também a gente falar que a experiência do cliente não é só em produtos, mas também em prestação de serviço, for coerente com os valores inegociáveis deles, né? E eu vou fazer um link com a pergunta anterior. Olha que bacana se a gente parar para pensar. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma tendência a achar que os mais jovens são os altamente tecnológicos e que eles têm a dependência, os nativos digitais, nasceram
Até o pessoal brinca, né? As crianças não nascem mais, fazem download, né? Enfim, então tem essa brincadeira por aí. Mas a gente parar para pensar hoje, a tecnologia, quando ela é utilizada como meio, como princípio, ela sai do celular. A tecnologia não é só voltada para o celular. E as grandes marcas, as grandes empresas que já entenderam isso, vai fazer a roda girar, possibilitando acessibilidade. Então, vou trazer um exemplo lá da Zeca. Na Zeca Edu, eu cuido de toda como CEO, cuido de toda essa parte de operação, enfim, e a Zeca, ela é uma plataforma que ela possibilita as pessoas que não terminaram o 2º grau a ter aulas online para ter a certificação do ensino médio. Essas pessoas, em sua grande maioria, elas estão aprendendo a navegar num aplicativo que quem ensina é o filho, a mãe, a amiga, enfim. Esse é o perfil que a gente tem de público. Como eu vou espalhar a mensagem da Zeca para essas pessoas? É usando a tecnologia? Sim, a minha tecnologia como meio. Mas, pasmem, a gente tem muito mais adesão quando a gente usa um carro de som, por exemplo, no projeto que a gente está fazendo na Rocinha. Que é outra tecnologia. Que é outra tecnologia. Sim. Então, basicamente é um carro de som passando pela Rocinha falando: procurem um coletivo Favela aí, e você faça a sua inscrição lá, porque tem computador lá, para que você consiga estudar e ter seu diploma do ensino médio. Então, perceba que quando a gente consegue pegar, tangibilizar isso, e colocar de uma forma de uma experiência, a marca, ela vai ser associada ao meu valor inegociável. Então, por exemplo, das pessoas que estão se inscrevendo para esse projeto, o valor inegociável é a educação. Então, eu quero educação para ter uma dignidade e ter o meu ensino médio. Agora, eu gosto de trazer um exemplo aqui também. Eu acho que esses exemplos justamente para a gente ficar... Tangibiliza, com certeza. Esse processo. Então, eu lembro de uma tecnologia que foi uma das mais excludentes que eu já vi na minha vida, que, na minha opinião, acho que foi um surto coletivo no meio de uma pandemia que as pessoas tiveram dentro desse processo, que era um aplicativo chamado Clubhouse, né? Ele era extremamente setorial. Então, quem poderia ter o Clubhouse para ter acesso a informações de tomada de decisão de negócio, de experiência do cliente, todas essas informações que a gente está trazendo aqui, eram pessoas que tinham um determinado modelo de celular, e desse determinado aparelho de celular, com um determinado tipo de tecnologia, que tinha que ser uma nova, que eram umas mais recentes, porque não eram todos que rodavam. Tinha que ser convidado por alguém, não tinha? E tinha que ser convidado. Então, imagina o seguinte, Cris, dentro da minha bolha, eu vou convidar quem está dentro da minha bolha, porque eu sei que tem esse celular com esse aplicativo. E esse surto coletivo, carinhosamente, que eu falo, excluiu, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, completamente, excluiu pessoas que não tinham como ter acesso a esse celular, e é uma tecnologia que hoje quase ninguém fala. Durou aí o surto coletivo uns 7, 8 meses. Foi impressionante, porque quando veio como uma onda assim e acabou também na mesma velocidade, praticamente. Exatamente. Não se ouve mais falar disso. E o mais maluco de tudo isso é que grandes marcas, que inclusive apoiam ações de inclusão, de diversidade, de SAD, apoiaram e queriam patrocinar, tinham canais e não fizeram essas perguntas. E aí eu vou te responder. Perguntas certas, estratégicas, precisam ser feitas no momento certo quando a gente fala de experiência com o cliente. Se a gente não faz essas perguntas e tiver um foco financeiro ou um foco de entrei no hype, no mainstream, para falar que a minha marca está lá, se não for a Vivi quanto cliente, vai ser alguém que vai saber fazer as perguntas que você não vai ter a resposta certa. O que o cliente espera de um serviço, ou quando ele entra numa padaria, num hotel, num restaurante, o que fazer, tanto o produto quanto o serviço, para fidelizar aquele cliente, para fazer com que ele volte a comprar, volte a frequentar, volte a usar? Pô, eu vou dar um exemplo também. Adorei. Mas eu adoro storytelling, né? Contar histórias. Por favor, contar histórias. Assim a gente se conecta. Traduzindo aí, já que a gente não quer usar palavras em inglês. Então, Obrigado. contar histórias é o que fica na cabeça das pessoas. Sempre. Total. A gente começou falando da Nós Somos, né? Então, a Nós Somos, que é a startup de impacto social que eu faço parte. A gente tem um pilar de consultoria, onde a gente já construiu projeto para Ambev, L'Oréal, iFood, Nubank, uma galera. E a gente tem uma frente de tecnologia. Nessa frente de tecnologia, no final do ano passado, a gente envelopou com a Ambev e chamou de Bar de Respeito. E o que é? É uma tecnologia focada na comunidade LGBT, principalmente, que aproxima os lugares amigáveis da comunidade.
O que eu gosto de falar muito, já que é storytelling, ou contando histórias, ou enfim, a gente nasceu de um coletivo, e a gente tá falando muito da experiência da pessoa usuária. A gente não parte da solução, a gente parte do problema. Exatamente. Então, o que a gente fez lá atrás? Foi um coletivo, se organizou algumas vezes e começou a trazer, qual que é a dor que a gente está sentindo? E lá no início a gente viu que pessoas LGBTs pretas tinham uma dor diferente de pessoas LGBTs brancas. Pessoas com deficiência, sem deficiência, cis, trans e por aí vai. Partindo desse pressuposto, nasceu esse projeto. Teve uma campanha bem legal com a África, teve esse menino, Porta dos Fundos, foi tudo no final do ano passado. Foi bem legal. E aí, o que a gente entende? Isso que a gente está fazendo aqui é um pouco do que a gente leva para esses lugares, que a gente gosta de chamar de ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Um ambiente seguro é quando eu compreendo duas coisas: quem eu sou e se o ambiente compreende quem eu sou também. Você falou no comecinho, Cris, diversidade, igualdade e equidade. Rapidamente eu vou trazer igualdade, equidade e justiça para terminar esse exemplo, tá? Quando a gente traz igualdade, a gente pressupõe que é o mesmo caminho para todo mundo. Então, nós três aqui, a gente iria pressupor de que é o mesmo caminho para nós três chegarmos em algum lugar. A gente sabe que a história não é essa, né? Então, a gente sabe de onde a gente parte, a nossa consciência de classe, tá todo mundo letrado aqui já. Quando a gente vem para a equidade, é a gente compreender que, sim, partimos de lugares diferentes. Então, o teu lugar, ele vai precisar de ferramentas diferentes do dela, diferente do meu. Tudo isso por quê? Porque não tem a justiça como a gente queria. Porque a justiça não é igualitária para todo mundo, né? Daí esse termo equidade, ele é muito bem-vindo aqui. E quando a gente volta para um ambiente seguro, a gente está dizendo que eu tenho as minhas características. Perceba que no começo do papo eu falei que eu sou gay. Nenhum de vocês falou que vocês são héteros. Por quê? Porque a sociedade pressupõe que eu seja hétero, que parte desse pressuponto. É aí onde a gente fala da desumanização. A mesma coisa as pessoas brancas. A sociedade tem a pessoa branca como neutra. Então eu vou discutir a pauta de cor através... Não. Então esse foi um ponto interessante. Eu falo sobre isso também, desculpa te interromper, mas Imagina. é muito, muito interessante estar levantando. O homem, ele não enxerga gênero. A pessoa branca não enxerga raça. Então, e aí talvez isso valha também para o heterossexual. Né? Talvez se eu fosse homossexual, se eu fosse gay, pode ser que eu tivesse falado. Não sei. Isso me veio na cabeça agora. E esse ponto é muito importante da gente Mas trazer. Algo, por exemplo, eu falei que eu era branca, é algo que já tá ali em mim, né? Eu faço um trabalho pra enxergar a raça mesmo sendo uma pessoa branca. Mas eu vejo, assim, o homem branco, heterossexual, ele não enxerga nada disso. Em sua maioria, claro, tô falando de média, né? Não tô falando... Óbvio que existem pessoas que sim, mas em média é o que a gente percebe. E você acabou de levantar um ponto interessantíssimo, né? Nem eu nem a Vivi falamos sobre isso. E tu sabe o que eu acho importantíssimo nesse homem branco, hétero, cis, 50 a mais? Trazer ele pro papo. Com certeza. Porque quando a gente tá falando... é inimigo. Exatamente. Quando a gente tá falando de um ambiente seguro, que eu vou voltar no exemplo, tá? Que eu costurei tudo. Quando a gente fala nesse ambiente seguro, a gente tá dizendo que eu, com as minhas características, eu e qualquer ser, eu vou me sentir pertencente nesse lugar. Aí alguém pode dizer, mas por que falar de sua sexualidade na empresa? Negócio, bebê. Porque Google Aristóteles vai dizer que equipe de alta performance, só se é equipe de alta performance se sente pertencente. Equipe de alta performance produz mais dinheiro. Mas voltando pra cá, quando a gente fala que o ambiente seguro, é isso. Eu tenho as minhas características e eu me sinto pertencente a esse lugar, porque ele é inclusivo. E aí, voltando pra esse case da Nós Somos, o que foi isso? Usamos a tecnologia como uma organizadora dos dados para duas coisas. Uma, sei os lugares onde os meus já foram, que se sentem amigáveis. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. 50% das pessoas não falam sobre sua sexualidade no mercado. E por aí vai. E tem vários outros que a gente podia trazer dessa dor real aqui. E aí, como é que a gente entendeu? Como é que eu faço esse ambiente seguro nessa experiência da pessoa usuária desse recorte em específico com a tecnologia? Organiza os dados de quem já foi. Então, na nossa plataforma hoje tem mais de 160 mil lugares avaliados. O que a gente vê lá? Uma somatiza. Então, no mínimo de 10 avaliações gera uma nota. Tem destaque para lugares antirracistas, lugares transamigos, melhor custo-benefício, espaço feito por pessoas LGBTs. Organizamos os dados das pessoas para compreender quais são os lugares que aquelas características são bem-vindas. E, para fechar, com a Ambev e o Bar de Respeito, que foi durante a Copa, que vocês sabem como foi a Copa, para a pauta LGBTQIAP+, o que a gente entendeu?
Vamos levar, então, com essa tecnologia, um curso para que os lugares que queiram se capacitar estejam aí mais próximos, mais letrados. Num lado a gente mapeia, no outro a gente começa a impactar. E eu gosto muito de falar, né, das pessoas aliadas. A gente não faz nada sem as pessoas aliadas. E tem muita gente querendo fazer e não sabe como. O ambiente seguro também é do outro lado. Estou fechando meu papo com um ponto importante. A gente compreende que os movimentos, quando a gente fala de impacto social, eles estão em vários lugares. No corporativo, que é onde a gente trabalha, a gente tem um espaço para o diálogo. Não é sobre chegar com o pé na porta. Então, gosto de dizer que às vezes nossas ações podiam ser numa mesa de bar, para a gente se conectar, assim, com uma aguinha, né? Porque a gente está aqui ainda de manhã. Tá cedo. E por que eu trago esse ponto para a gente fechar? Porque a gente precisa compreender as pessoas como parceiras desse projeto e entender que aqui a gente tem um espaço para o diálogo que em outros lugares não. Mas aqui a gente consegue. E a gente consegue conversar com pessoas de diferentes lugares. E é isso que fideliza, né? Fidelizar o cliente é o cliente se sentir pertencente do processo de construção e são numa relação de troca, né? Então eu vou lá, paguei, recebo e acabou, né? Eu, por exemplo, se eu vou num programa que tem o bar aberto que foi implantado, eu sei que se eu sou uma mulher negra trans, eu vou ser acolhida e com perguntas simples. Né? Treinar um garçom se pode usar o gênero neutro ou não. Uma pergunta simples: como eu posso te chamar? Como você gostaria de ser chamado? Né? Garçons trans, e não só o operacional, sabe? Diretor do bar, o gerente. Então, você vai se sentir em ambientes que efetivamente... Vou te trazer outro exemplo aqui de tecnologia que a gente pode falar. Eu não sei se vocês já notaram, mas a gente fala aqui em São Paulo muito da ponte para lá e da ponte para cá, principalmente regiões periféricas, que foi de onde eu fui nascida e criada. O que eu ouço muito da ponte para lá é o seguinte: por que as pessoas negras e pessoas cadeirantes, mas mais a população negra, admitiu o uso do Pix com muita agilidade? Única, exclusivamente, porque diminui muito o risco de ser barrada na porta do banco. O Pix não foi inventado para ser uma inovação ligada à diversidade e inclusão, principalmente ao pilar racial. Não foi. Mas as pessoas, nas suas necessidades de pertencimento e ter uma experiência menos agressiva em bancos, começaram a adotar o Pix, porque se sentiram pertencentes finalmente do sistema bancário brasileiro. E aí a gente vai para números muito absurdos. Mais do que o que a gente imagina inicialmente, que é a agilidade Total. Que o Pix traz, você receber ali na hora, não ter que pagar taxa de cartão de crédito, muito mais em função do que você está trazendo para gente. Exatamente. Cris, você não tem noção, por exemplo, o impacto de bancos digitais para essa população. Eu ia falar disso, porque exatamente isso. Porque o banco digital eu não preciso ir na agência. E aí a gente vê grandes bancos, né? Vamos apostar na tecnologia. Desculpa te interromper, imagina, mas você sabe que eu entrevistei o Davi Vélez, que é o CEO e fundador do Nubank, no Web Summit, no Rio de Janeiro. E a ideia dele de criar o primeiro banco digital no Brasil, que é o Nubank, foi exatamente depois que ele teve problema para entrar numa agência aqui no Brasil. Ele é colombiano, mas para entrar numa... Não por causa disso, mas enfim, para entrar numa agência, aquela coisa ali, a dificuldade toda. Então isso fez com que, eu preciso facilitar essa dor para as pessoas. Aí você imagina o poder poder nesse momento que ele falou, dele... não, fiquei 2 horas ali para conseguir entrar, para conseguir abrir uma conta no banco. Então, mas... Com certeza, eu imagino, não posso dizer porque eu não tô na cabeça dele, mas ele não deve ter feito pensando nessa dor das pessoas pretas ou PCDs. Pois é, e o louco é que ele tinha condições financeiras para viabilizar que esse banco acontecesse e lógico, ele ajudou uma massa, sem ele saber. E essa massa, olha que interessante, passa por concorrente. Então, depois do advento Nubank, quantos adventos a gente teve de bancos, enfim, inclusive de grandes que começaram a olhar para esse nicho. Então, os tradicionais tiveram que começar a olhar para isso, enfim, lógico. Apesar de, vamos falar de gestão de riscos aqui, que é uma briga se o Nubank é banco ou bancos digitais são bancos, enfim, que não é o foco. A gente faz outra. A gente faz outra para falar disso. Tô contando a história de como surgiu o banco. Mas há um ganho, e é um ganho efetivo. Então, e aí voltando com base da questão da fidelização, em conhecer a história. Antes, se você parar para pensar, as periferias, regiões periféricas faziam uma coisa que era o trocar cheque.
Então, pessoas, quem nunca, né? Tava lá, recebia um cheque pré-datado, ia lá no bar da esquina, enfim, falava assim, eu vou trocar um cheque aqui com você me dá um papelzinho. Fazer uma coisa que, inclusive, que não pode, não é permitido por lei, mas todo mundo fazia, que era colocar o VR lá na padaria e pegar um papelzinho escrito, tem um crédito, enfim, lá do processo da padaria. O que esse cara da padaria, esse cara do restaurante, já linkando a sua pergunta, ele fazia? Uma experiência com o cliente. Ele sabia que o cliente dele periférico ia receber no dia 5 ou no dia 10. E ele sabe que eles precisam comer. Eles sabem que eles precisam sobreviver entre os outros dias, que não chegue 5 ou 10 na época, né? Agora tem outras datas de pagamento, mas sabia na sua grande massa que era assim. Como eu viabilizo ter lucro, ter comércio, vou aceitar outras formas de pagamento. Então, é o cheque pré que eu vou descontar 10%, que hoje a gente chama tecnicamente de antecipação de recebíveis. No banco. Todas essas formas são tecnologias acessíveis que agora a gente modernizou. Então, por que fideliza? Meu pai até hoje vai na mesma padaria. E sabe o que ele fala? Que quando a gente precisou, ele trocava o cheque pra gente. Olha só. Então, se você parar para pensar as massas, pessoas que não têm acesso a banco, de periferias, enfim, tem um potencial gigantesco de acessibilidade lá. Mas a gente não faz as perguntas certas para fidelizar o nosso cliente. E restaurante, padaria, são os principais pontos. Quer fazer uma pesquisa do seu produto? Senta numa padaria e conversa com o cara do balcão. Vai na padaria lá da Zona Sul, vai lá na padaria, e principalmente em padarias, e aí eu vou falar, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Nós estamos perdendo grana e possibilidades de mudar realidades no Brasil, porque a gente esquece que a gente tem uma diversidade regional gigantesca e com outras tecnologias que a gente pode se impor de fidelizar o cliente. Ainda nessa questão da fidelização, da experiência do cliente, quais são as principais tendências que vocês enxergam hoje? Boa. Eu tô aqui falando muito de tecnologia social, então não tem como eu não trazer essa pauta agora. Quando a gente tá falando de uma boa venda, a gente também tá falando de uma boa compra. Eu parto desse pressuposto. E quando a gente traz a tecnologia social, o nosso trabalho aqui, o que a gente compreende? Que é uma ferramenta digital que a gente está resolvendo um problema. E que esse problema é social. E que com isso a gente está falando de mercado, porque gera receita a partir do pressuposto do que eu tô resolvendo. Então, eu gosto muito de falar do ganha, ganha, ganha. Quanto mais a gente está construindo algo que é bom para mim, é bom para quem está comigo e é bom para o mundo como um todo, esse é o caminho. Quando a gente olha para relatórios de tendência, eu gosto muito da WGSN, a gente vai ver diversidade, equidade e de inclusão crescendo muito, a gente vai ver muito projetos de impacto social também, e a gente vai ver cada vez mais comunidades nichadas e grupos nichados. Então, compreender para quem eu tô, e um ponto muito importante, gente, se a gente está aqui fazendo um produto ou um serviço para uma persona específica e eu não tenho ela na minha empresa tomando decisão, eu não tô... Eu sou qualquer coisa menos bom pro meu negócio. Com certeza absoluta. E no final das contas tá falando de dinheiro, né? É só esse o papo aqui hoje. É só sobre isso. Então, e assim, e outra coisa, gente, ainda olhando no viés de grana, eu só falo de diversidade de negócio. Não é filantropia, não é bonitinho, não tem nada a ver sobre isso. Big Brother. Qualquer propaganda do Big Brother era cheio de diversidade. É porque é bonitinho. Não, é porque 50% da comunidade LGBT prefere comprar de marcas mesmo as mais caras se aliar da causa. Comunidade preta, a mesma coisa. Anúncios culturalmente relevantes vendem 2 a 3 vezes mais. Compreende como é sobre o negócio? E aí, se você está construindo algo que você precisa olhar para problemática... Eu tenho gente dentro de casa que toma decisão, que vive essa problemática, porque a gente está falando de uma tendência para o meu negócio. E eu gosto muito de tudo que a Vivi falou até agora, porque a gente parte do pressuposto da humanização. Então, quando a gente está falando da experiência da pessoa usuária, é em qualquer lugar. Seja aqui onde a gente entrou para sentar, o cafezinho, o papinho que a gente tocou ali antes, os mimos que a gente se deu, seja na padaria, seja utilizando um software específico para contratação, ou seja lá o que for. Então, todo mundo pode compreender e se colocar e trazer as pessoas que fazem parte do problema da solução que você está ajudando a resolver com a tecnologia. Sem dúvida. Eu não posso deixar de falar nesse nosso universo aí da inteligência artificial generativa, que é algo que já está aqui, já existe há anos, mas que nesses últimos meses veio
impressionante a quantidade de gente aderindo a isso e veio para ficar, não tem como lutar contra, burrice a gente resistir a isso, né? Já falei muito sobre isso aqui no Tecnotalk, mas minha pergunta é a seguinte, de que forma a IA generativa pode ajudar nessa experiência do cliente? Olha, você falou a tendência do momento, né? Todo mundo quer chat GPT, chatbot. Você fala, nossa, você fala de linguagem neutra, no sentido de ser mais humanizada, se é que dá para fazer uma linguagem de uma URA mais humanizada, enfim. A gente vem discutindo sobre isso. Eu, no meu ponto de vista, é o diferencial das pessoas que entenderam a tecnologia como meio, como a gente está falando, ou as pessoas que estão entrando no hype, no mainstream. O que a gente tem que entender hoje de inteligência artificial é que ela veio para agregar e não para substituir. Esse é o primeiro ponto. A questão, inclusive, pessoal, mas eu vou perder o emprego com a questão da inteligência artificial. Muito pelo contrário, se gera muito empregos com a relação de inteligência artificial. Agora a pergunta é, quais são os níveis desses empregos que estão sendo gerados? Uhum. Então, o que ela pode ajudar a gente? Por exemplo, a gente saiu na notícia há pouco tempo atrás, sobre a nova categoria dos treinadores do IA. Sim. Que são pessoas que ganham $3 para ficar alimentando. Como é que ela vai ajudar a gente? Essa pessoa vai ter uma cara. Quem está treinando a IA, na sua grande maioria, que tem esse subemprego, tem um perfil. É mãe solo, pessoas pretas, pessoas representantes dos pilares de diversidade LGBTQIAP+. São essas pessoas. 50 a mais, gente, é um absurdo. A questão de a pessoa com 50 a mais, ela não pode mais trabalhar no mercado de trabalho, ela vai usar formas de sobrevivência. E você quer ver um exemplo disso? O tanto de motorista de aplicativo que a gente tem 50 a mais. Sim. Que eles precisam para sobreviver, né? É muito mais que ter emprego, é sobreviver. A inteligência artificial vai ajudar a gente a entender essas conexões de maneira muito mais claras. Eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, um chatbot, se muito bem programado, ele pode ser inclusivo. O que acontece é que as pessoas que executam, que treinam a IA efetivamente para trazer essas soluções para a mesa, elas não são as mesmas que desenvolvem. E aí a gente está falando de algoritmos racistas, algoritmos preconceituosos, aí a gente está falando de pontos que a gente precisa entender a solução como ferramenta. Então, por exemplo, quer ver um exemplo de IA que é muito bacana e é simples, que é uma tecnologia mais antiga, mas que está sendo desenvolvida pela IA e é um grande ganho? O QR Code. Então tem um movimento agora na internet, né? Devolva um cardápio de papel, né? Vamos abolir o cardápio de QR Code. Não, dá os dois, dá as duas opções nesse entendimento de fidelizar o seu cliente. Por quê? O QR Code é uma tecnologia antiga, que está sendo desenvolvida, mas pessoas, por exemplo, que não... Vou voltar à deficiência visual. Elas vão, colocar o QR Code, que tem um aplicativo no celular dela, que eventualmente vão ajudar elas a conseguir ler um cardápio. Aí você imagina o seguinte, eu trabalho numa empresa que apoia a questão de diversidade de pessoas com deficiência, me contratam e eu vou no almoço da firma e do pessoal que bateu a meta. Aí eu chego lá, todo mundo com seu cardápio, não vai ter, é muito difícil vai ter uma pessoa que vai pegar o cardápio em papel e vai ficar lendo para essa pessoa. Sim. De repente, esse restaurante pode pegar os dados do QR Code e falar assim, olha, as pessoas que vêm aqui, que utilizam o QR Code, vão ter uma análise de dados ligada ao Big Data, porque, na final, o IA, qual é o grande ponto, né? Estou trazendo esse exemplo, mas, Viviane, resume o que seria essa grande vantagem. Entendimento de dados estatísticas que podem levar o nosso cliente a ter uma melhor experiência. É isso. Pega o dado desse cardápio do QR Code, vai lá e vê o seguinte, olha, as pessoas têm tendência na quarta-feira aqui em São Paulo comer feijoada. Poxa, coloca ali IA para entender e coloca aí no QR Code, olha, primeiro cardápio, feijoada. Putz, quarta-feira feijoada, eu não vou precisar passar todas as páginas. Então, eu consigo trazer uma solução efetiva, usando tecnologia e usando o IA de uma maneira inclusiva. Para isso, eu preciso ter programadores diversos,
eu preciso ter tomadores de decisão. Tem um programa que eu gosto muito, chama UX para as Minas, da Karen. Um beijo, Karen. Beijo, Karen. Beijo, Karen. E o UX para as Minas, elas são perfeitas, porque são mulheres, 95%, na verdade o grande foco são mulheres pretas, mas também tem o Diana Shen, que é para programação, para mulheres. Então se complementam dentro do processo de UX. Né? Que é como a gente desenvolve esse produto, quais são as perguntas, qual a acessibilidade. Então, isso é um exemplo da potência que a gente tem com IA. Eu vou ser sincera, eu tenho 2 pés atrás ainda com IA, quando tem uma visão de tecnologia para o mundo, mas eu tenho 70 pés à frente quando a gente fala das possibilidades que a gente tem que fazer. Né? Então, tem muita coisa que a gente está resumindo aqui no nosso tempo, mas tem muita coisa que a tecnologia pode ajudar a gente. Exoesqueleto é o tema da semana, né, que andam falando. O exoesqueleto, que é uma tecnologia sensacional, é caro, enfim, mas aquele exoesqueleto, ele vai entender, por exemplo, um padrão de consumo, e quem vai ajudar a gente é a IA. Quem vai entender aquele padrão de tipo, o movimento que se faz mais, qual é o movimento que tem que se monitorar, é um exemplo para a saúde. IA desenvolvendo para cirurgias remotas, você imagina uma pessoa periférica que tem uma doença, que é super difícil de tratamento, pode ser operada por um especialista que está lá em Nova York, cortando todos os custos. IA vai possibilitar isso para a gente. A conversa aqui no Brasil é passos atrás ainda. A gente está falando de região que não chega à internet. Mas IA pode, inclusive, mapear essas regiões para que as operadoras consigam entender quais são as soluções que a gente pode ter ali, sem pensar que a gente, não vou cabear essa região não, porque tem muito roubo do cabo. Então, a gente está tendo uma pré-definição, né? Para que as pessoas saibam, a grande maioria de roubo de cabo, né, de cobre em fio, acontece na Zona Sul, onde tem 5G, porque é onde se investiu. Então, essa visão que é importante ter, que é esse ponto. Eu não tenho pessoas diversas ou convivências diversas na minha tomada de decisão, se o IA já começou errado. E é importante até a gente compreender que não é uma tecnologia, uma ferramenta ruim, né? Eu acho que a gente tem muito essa perspectiva. E tem 2 pontos que eu gosto aqui. Primeiro, se tem um trabalho para uma máquina, não é um trabalho humano. Então, a gente compreender tecnologia sintética e tecnologia humana. Tecnologia humana com consciência. E óbvio que a gente vai ter um trabalho, porque com esse novo uso das tecnologias que vem por aí, as pessoas precisam saber usar. É uma outra pauta. E esse ponto ele é muito interessante quando a gente está trazendo aqui. E eu quero só trazer um exemplo que eu gosto muito de citar, que é as redes sociais. Como é que a gente está acostumado com essas ferramentas? Cada ano que passa, os nossos views vão diminuindo, a gente vai ficando mais. A experiência da pessoa usuária que nos é criada é para que a gente fique cada vez mais dentro dessa tecno-ansiedade. Por quê? Porque quanto mais eu fico ali, mais tempo eu recebo anúncio, mais eu gasto, mais alguém lá em cima que precisa sextuplicar a meta financeira no ano, ganha dinheiro. Então percebam que as pessoas têm no inconsciente delas a tecnologia como uma ferramenta negativa, muito por essas questões de fato, dominação de massa que a gente tem. Sem dúvida. Maldito Blade Runner, porque depois que assistiu o Blade Runner, todo mundo acha que não, de verdade. Deixa eu ver até um meme que era do Exterminador do Futuro, né? Era a Sarah Connor, deixa a Sarah Connor te observando, você brincando com o chat GPT. E era ela assim, meio assim, gente… Ressabiada. Meio ressabiada. Errada ela não tá, porque quem assistiu o filme sabe qual que é a linha. Mas a gente faz muita associação com Black Mirror, enfim, mas IA, ele já faz parte do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um aplicativo. Terminou, o que eu faço ali? Eu faço uma avaliação. O motorista também te avalia. Sim. Por quê? Resultado de IA. E a empresa quer ter a garantia de que você, quanto consumidor, é ok para o motorista, e você quer saber se o motorista que você vai pegar é ok para você. Quem dá esse match é IA. Então já faz parte da nossa rotina e a gente não percebe. E aí que eu acho que é o diferencial para fidelizar o seu cliente. Porque, por exemplo… por que eu tenho… Alguém já perguntou por que eu tenho que dar uma estrelinha para o meu motorista de aplicativo? Não, a gente faz automático. De novo, se tiver um botãozinho escrito assim, por que você tem que avaliar o seu… Pode ser que alguém entre lá e fale, faz sentido.
É o fazer sentido. IA precisa fazer sentido para a massa de população, para a gente parar de achar que é o Blade Runner ou que vai acontecer qualquer coisa aí. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas peraí, calma que eu ainda quero fazer uma última pergunta pra vocês e fiquem à vontade pra falar o que vocês gostariam de falar que eu ainda não perguntei. Mas o que dizer pras empresas, porque existem empresas que ainda não conseguem enxergar a importância disso, a importância de fidelizar o cliente através da experiência que eles vão entregar. O que dizer para essas corporações? Além de que elas vão morrer. Estão igual a São Paulo, né? Igual a morte. Ressuscitem! Boa. Acho que a gente já falou muito daqui hoje, né? O primeiro ponto é trazer as pessoas que você está vendendo para a conversa. As pessoas estão ali, estão construindo junto com você, estão tomando decisão junto com você. Compreender que essa boa venda só existe com uma boa compra, olhar para o ganha, ganha, ganha e compreender essa experiência, independente do tamanho da empresa que a gente está falando aqui, né? Então, da padaria que a gente citou o caso, dentre outras pequenas, grandes empresas onde utilizam da ferramenta. E, claro, dependendo do tamanho do seu negócio, você vai ter N áreas, N frentes, tudo bem organizado. A minha dica é, saiam dos congressos onde se fala muito mais do mesmo e vá para a vivência onde você aprende o diferente do mesmo. Esse é o meu ponto. Então, a gente vê vários eventos gigantescos com um ticket médio de 5 mil reais para a pessoa entregar, com sempre os mesmos especialistas, sempre falando sobre as mesmas informações, sem ter a vivência do que é realmente a possibilidade de fidelizar um cliente na sua massa, na sua origem, nos seus valores inegociáveis. Então, eu vou dar um exemplo. A gente acabou de fidelizar um grupo de clientes para esse videocast ou para o podcast, para quem está ouvindo. A gente acabou de ver porque você chamou 2 pessoas diversas para falar de assuntos técnicos. A gente não veio aqui para falar de diversidade e inclusão. A gente coloca nossas demandas, porque soft skills, ó, o inglês. Nossas habilidades comportamentais. Cris traduz. Porque é o processo de humanização. Não há um processo de humanização sem diversidade e inclusão. Então, você acabou de fidelizar um grupo de pessoas que querem ver pessoas pretas falando de skills técnicos, pessoas LGBTQIA+, que querem ver os seus representantes falando de skill técnico. Onde a gente vai ver isso? Chegou num evento, viu o line-up, viu que é o mais o mesmo, por que questiona? Por que não tem mulheres falando sobre tendências do mercado financeiro? Você está errado, você já tá tirando seu cliente. E não pense que seu cliente não está vendo onde a sua marca está indo. Existem vários movimentos que vão expor isso. Não pense que você quanto patrocinador de um evento técnico ou de alguma demanda técnica que vai falar de experiência do cliente, que não tenha diversidade, não tem inclusão, não tem igualdade, e que mais não tem isso dentro da sua empresa, o seu cliente vai começar a falar sobre isso. Então, grandes marcas que ainda acham que isso é uma falácia, é um modismo. Ou tem muitas também que botam lá a meta, só ticou a meta e pronto. E inclusão é diferente de inserção, né? Você tem que incluir, de fato, a pessoa. Exatamente, nós não somos bater lá a meta e isso. Nós não somos metas. Aliás, vamos falar no termo que é para que eles entendam também, vamos ser inclusivo para eles. Nós não somos KPIs, não somos goals, nós somos os seus clientes e consumidores. E isso você pode fazer, Vivi, não tenho dinheiro para contratar um especialista, você tem o maior especialista que é dentro da empresa de vocês. Olhem dentro da empresa de vocês, saiam do board, saiam do C-Level, conversa com o cara que está ali na central de atendimento. Conversa com a mulher da recepção, ou o homem da recepção, ou a pessoa que esteja na recepção. Conversa com a pessoa que faz a limpeza da sua empresa. Todos eles são seus clientes. E são essas pessoas que dão os melhores insights. Perfeito, Vivi. Posso fazer uma complementação, Cris? Por favor. A gente falou muito aqui de diversidade de negócio, a soft skill. Cris traduziu. Habilidade comportamental. Obrigado. E eu queria terminar deixando um ponto para o negócio vinculado à diversidade. 2. Primeiro, a gente já sabe vários, né? Então, quando a gente fala de indicadores, a Nasdaq, por exemplo, pede 20% do board. Eu tenho um amigo que é de uma grande empresa da área do direito aqui, uma grande empresa a nível nacional, um líder de diversidade, e eles estavam conversando com o principal cliente que era de Londres.
Mesa de board, aquela coisa toda, meu amigo ali como líder de diversidade, e aí o cliente pergunta para a empresa, é proibido fazer vaga afirmativa no Brasil? Porque em alguns países é proibido. Vaga afirmativa, Magalu, que a gente viu há pouco tempo. E aí a empresa diz desse meu amigo, não é proibido. E aí o principal cliente fala, então por que esses números tão baixos de diversidade? A gente não vai mais querer ser cliente de vocês se continuar assim. Consegue perceber o negócio? E aí tem uma frase, já que a gente falou muito de tecnologia humana, tecnologia sintética, que é só a consciência, né? Um tem, outro não. Uma frase que ela é bem conhecida, que eu adoro. Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Exatamente. E aí a gente já tem outro gancho para vir aqui de novo, que é a experiência do cliente. A gente não está falando só do cliente final, como a gente falou. A gente está falando de uma cadeia total de pessoas, que é a famosa stakeholders, que o seu cliente também pode ser o seu fornecedor, seu concorrente, o seu cliente final, a gente aqui que tem essa consciência e quem está assistindo aqui que vai espalhar essa visão. Então, grandes marcas, se virem que vocês vão precisar mudar a sua visão com relação à tecnologia e cliente. Que delícia de conversa, muito obrigada, muito Obrigada bom, você. realmente eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas vários insights aí para as pessoas. Atenção, porque o mundo agora é esse, né? Exatamente. Vamos ficar atento nisso. Obrigada, gente. Um beijo, obrigado. Bom, nosso tempo aí tá chegando ao fim. Eu quero agradecer, claro, por essa conversa tão incrível. Deixar um muito obrigado para todo mundo também que ficou com a gente até agora. Tenho certeza que você saiu aqui dessa conversa melhor do que você entrou, tá? Eu vou aproveitar esse restinho de vídeo para lembrar quem tá aqui nos assistindo de se inscrever no nosso canal. Deixa um like lá pra gente. Ativa também as notificações de conteúdo novo, porque toda segunda, às 8 da noite, tem novidade aqui no nosso Tecnotalk, no YouTube. No Tecnotalk você encontra, como você sabe, mas é sempre bom a gente reforçar, conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes, igualdade, equidade, diversidade, tudo isso sempre focado em você que está aqui nos acompanhando. A gente quer levar isso tudo para vocês. Então, espero que vocês tenham curtido, compartilhem nossos vídeos. Beijo enorme, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. Obrigada a você. Obrigado. Muito feliz.